Mariana, pode compartilhar a apresentação. Uma boa tarde a todos, meu nome é Luísa, também sou membro da equipe do PAN Peixes e Eras da Mata Atlântica, e hoje eu quero conversar um pouco mais com vocês sobre algumas das ações do nosso PAN, né? Então, nós vamos conversar agora sobre a agroecologia na conservação de espécies ameaçadas. Então, vamos lá, pode passar. Então, primeiramente, eu iria comentar algumas coisas e vocês que trabalham na gestão das áreas protegidas já estão bastante cientes, né? E são os conflitos com os vizinhos das áreas protegidas, né? Então, a unidade acaba sendo como se fosse uma ilha. Então, eu só botei aqui alguns exemplos, né, de alguns conflitos que a gente tem, né, com relação à questão da pecuária, né, e às vezes o gado entra, né, dentro da área protegida, pisoteia. No Córrego Grande, por exemplo, a Lígia, gestora anterior ao Gabriel, ela teve esse problema, né? O gado ia beber água dentro do Córrego Grande, né? Então ele atravessava a cerca e ia lá dentro da reserva beber água, pisoteava tudo, né? E outros problemas já foram apontados anteriormente pelo Sandro, né? Quando ele falou outro dia das érgulas, né? E a eutrofização, né? Por conta de chiqueiro e a supressão da vegetação também por produção de pasto. A água também, questão dos barramentos. Ontem o Ricardo comentou essa questão dos inúmeros barramentos que tem nas microbacias, né? Diversas pequenas barragens de pequenas dimensões para captação de água e vão mudando a dinâmica do ambiente. A questão da irrigação, como chupa a água, a gente tem um trabalho com isso também na Chapada Diamantina. E os agrotóxicos, né? E dispensam comentários, né? Que a gente sabe como é que é prejudicial ao ambiente, né? Pode passar. Bom, então, além dessas questões que vocês já conhecem bem, o objetivo que a gente tenha a gente tem uma estabilidade entre o ambiente da terra protegida com o seu ambiente de entorno, né? Então, para a gente poder alcançar os ambientes equilibrados e as espécies da fauna ameaçada possam sobreviver, a gente também tem que pensar numa estratégia de recuperação, de você poder ter uma transição mais suave em relação ao ambiente protegido com o seu ambiente do entorno. Pode passar. Então, quando a gente fala de área protegida, às vezes você tem uma área protegida, um entorno suave, né? Às vezes tem uma propriedade do lado, é uma RPPN, às vezes você tem uma prática agrícola, mas tem vezes que você tem a cerca e tem o pasto do lado, a cerca e o eucalipto do lado, a cana, e assim vai, né? Então, falando agora do nosso PAN, né, e o Cláudio, o Ronaldo, e ontem também a gente já falou sobre isso, né? E quando a gente fala no objetivo do PAN, a gente está falando numa perspectiva de mudança. Então, eu coloquei aí a logo do nosso PAN, né? Aqui, uma árvore, o rio, a égua e um peixinho. Então, pensando assim, em perspectivas de mudança, nós temos 3 objetivos e tem alguma interface com a prática da agroecologia. O objetivo 2 é mitigar os impactos das atividades agropecuárias. O objetivo 3 seria prevenir a retirada da cobertura vegetal. E o objetivo 4 seria conservar e recuperar hábitats em áreas urbanas e áreas em expansão. Então, são preocupações que estão alinhavadas
em suas respectivas ações. As ações seriam, e deve ser feito para a gente alcançar o objetivo. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre isso, como a gente pode contribuir e como vocês podem ajudar a gente, como a gente pode se ajudar, né, para a gente tenha sucesso, né, nas ações. Pode passar. Então, eu vou trazer para vocês, primeiramente, um pouquinho, exemplificar um pouco quem são os animais a serem protegidos por esse PAN, né? Então, eu selecionei alguns, né? Para vocês verem o tipo de ambiente que eles ocorrem. A maioria dos animais estão na nossa lista de ameaçados, sejam peixes ou sejam éguas, eles vivem em ambiente de riacho da Mata Atlântica. E são os ambientes que ontem tanto o Sérgio como o Ricardo descreveram em detalhe, explicaram, né? Então, aqui só exemplificando alguns, né? Como a listrura costai, e ela ocorre em rios com fundo de serrapilheira. É um peixe que parece realmente uma minhoquinha, é bem pequeno, o tamanho de um dedo mindinho, muito pequenininho, e ele fica enterrado, escondido na serrapilheira do fundo. Então, outro peixe, e também é de ambiente de riacho, é o bagre, Triogenes claviger, e ocorre em riachos de encosta de montanha, de água fria, lá do sul do Espírito Santo. E o Ronaldo explicou ainda há pouco o ambiente, a necessidade da gente proteger, porque todos os registros estão fora de área protegida. Então, a listrura no ambiente de baixada, o bagre em ambiente de altitude. Pode passar. E ainda outros dois exemplos que eu gostaria de trazer para vocês. O bagrinho, a Centronychus leptos, que ocorre no norte do Espírito Santo e no sul da Bahia. Ele ocorre em rios de correnteza moderada, entre as pedras, e riachos de água corrente e limpa. Então, esse bagrinho também, ele é um bagrinho muito pequeno, e a gente encontra ele se ele tiver esses ambientes favoráveis, né? E, por fim, a piaba vermelha, eu trouxe aqui como exemplo, Rachovisco gracilicепes, que ocorre em alagados de água rasa. Água tão rasa, às vezes é água de um palmo. Você, às vezes, se você mergulhar, você encosta o nariz no fundo, na areia do fundo. Então, esses 4 peixinhos que eu trouxe aqui para mostrar para vocês têm em comum. Todos eles são muito pequenos, como o Ricardo comentou ontem, a grande maioria dos peixes são peixes de riacho de pequenas dimensões, e todos eles consomem, eles se alimentam, uma parte do alimento que eles consomem vem da floresta circundante, insetos que caem na água, roer frutos também caem. Então, eles têm em comum e eles são dependentes desse tipo de ambiente de riacho. Então, nós precisamos que esse ambiente de riacho continue a existir. Pode passar. Pensando nisso, a gente tem essa noção de que não é possível conservar as espécies se a gente não conservar os ambientes onde elas vivem. E se nós temos, e a principal causa da ameaça das espécies é a perda de habitat, por outro lado, a gente tem a produção agrícola conduzindo a uma perda de habitat cada vez mais. Então, nós temos que valorizar as formas de produção de agrícola e são ambientalmente amigáveis. E existem formas agrícolas que são ambientalmente amigáveis e a gente pode aproveitá-las melhor para serem atividades e possam ser amigas da área protegida. Pode passar. Então, em alguns modelos de agroecologia, né, de práticas de agroecologia,
todas elas têm em comum e nenhuma delas usa veneno. Então, nós temos a prática da agrofloresta, a permacultura é bastante tradicional, muito usada já, a agricultura orgânica, e tem a questão das certificações e tal, e é um produto e atinge um valor de mercado elevado, e a agricultura sintrópica, e é mais nova, né? E é considerada uma agricultura de simbiose com a floresta. Então, qualquer um desses modelos, eles podem ser aplicados próximo das áreas protegidas e a gente vai ter um ganho. Pode passar. Por que eu digo e vai ter um ganho? Porque a gente vai ter um incremento da biodiversidade. Quando você está utilizando o modelo agroecológico para fazer o plantio na sua terra, você permite e você tenha uma diversificação das espécies, você aumenta o número de animais frequentando a sua terra agriculturável, você passa a ter uma diversidade de espécies também começando a aparecer, então aumentam também os animais e fazem a polinização, então você tem um ganho ambiental quando você consegue fazer esse consórcio de policultivos no seu território. Então, pode passar. Então, nós pensamos que esse modelo agroecológico, ele pode ser extremamente interessante se você considerar os vizinhos da reserva possam ser agricultores e optem por uma prática agroecológica, uma prática de agricultura ambientalmente amigável. Nós temos visto isso com muito interesse, porque nós temos observado que quando a gente tem esse modelo, a presença humana passa a ser benéfica no entorno da área protegida. Então, é uma possibilidade e nós podemos considerar, e todos aí trabalham com uma área protegida, teriam o benefício de você ter um vizinho e vai contribuir para ampliar o ambiente, você fazer uma área do entorno da UC ter um gradiente assim de biodiversidade ampliado, não ficar só na cerca da reserva onde termina a biodiversidade. Então, essa é uma sugestão que a gente faz com relação à agroecologia e a gente possa ter essa prática ampliada às áreas do entorno. Pode passar. Então, essa prática ela é fundamental para a gente ter uma conservação ambiental. Você aumenta a quantidade de água disponível, porque se você tem uma nascente fora da área protegida, você passa que essa água, a nascente seja vegetada e passe a brotar mais água. Tem várias vantagens agregadas disso, né? Então, voltando aos objetivos do nosso PAN, o objetivo 2, de mitigar impactos das atividades agropecuárias. Então, uma das ações seria a agroecologia nas zonas de amortecimento das UCs. Então, no caso aí, nós temos uma foto de dentro da Rebio Córrego Grande, né, do próprio Córrego Grande. Então, você poderia efetivamente contribuir para a preservação dos ambientes aquáticos. Teria minorar os impactos negativos sobre toda a biota e interdepende dos ambientes hídricos, né? Você vai passar a formar uma intrincada rede
onde a biodiversidade vai transpor os limites da reserva. Então, você vai ter uma área mais ampliada, onde animais e plantas podem conviver e interagir. Pode passar. Quando a gente pensa nessa questão da mitigação dos impactos, pensando na agroecologia do entorno das áreas protegidas, a gente pode enxergar as unidades de conservação como um farol, assim, um ponto de nucleação, de atração, onde as populações vão ficar perto da área protegida para receber os benefícios e ela traz em termos de serviços ecossistêmicos. Então, você vai ter, ao invés da área protegida ser uma fortaleza, uma área fechada, cercada, intransponível, ela passa a ser um lugar assim, de nucleação, um lugar onde você ficar perto, porque dali você vai ter solos melhores, você vai ter polinizadores, você vai ter sementes, vai ter várias vantagens. E seria uma forma de você substituir os conflitos das áreas protegidas e seus vizinhos. A gente bem conhece vários casos aí de conflitos com a população do entorno e a equipe gestora, né, da UC. Então, nós vemos, esse é um caminho de conexão. Pode passar. Agora, chegando no objetivo 3, que seria prevenir a retirada da cobertura vegetal, algumas ações, e nós temos propostas para esse PAN, seriam você fazer um mapeamento das áreas, né? O Ronaldo mostrou para nós agora, né? As áreas estratégicas a trabalhar, né? A conservação da mata ripária e trabalhar com questões relativas às políticas públicas. Onde você vai destinar os poucos recursos que existem para prevenção, né? Então, quando você tem esse desenho das áreas estratégicas, você já sabe, aqui são as áreas onde a gente já sabe onde as espécies ocorrem, a gente sabe onde estão as reservas, aí a gente faz aquela parceria, e o Cláudio nos falou hoje, né, de unificar o trabalho entre o PAN e as UCs. Essa é a ideia. Pode passar. Então, quando a gente vai chegando no objetivo 4, que também tem uma interface também com a questão da agroecologia, o objetivo 4 seria conservar e recuperar hábitats nas áreas urbanas e em expansão urbana. Quando a gente pensa nessas áreas, são as áreas e tem muita vulnerabilidade por conta da ocupação. Nós temos, como foi comentado anteriormente pelo Ronaldo, pelo Cláudio, e a gente tem unidades de conservação municipais e estaduais, né, a possibilidade de criação de parques lineares, né, como já foi comentado. Então, nós temos também aí um projeto piloto, e a gente está desenvolvendo aí onde nós moramos, na cidade de Niterói, e é a recuperação de um córrego, e tem a sua nascente dentro do Parque Estadual. Então, é o córrego da Tiririca, os nascentes estão no Parque Estadual da Serra da Tiririca. Pode passar. Então, quem tiver interesse de saber um pouco mais, esse projeto é replicável, ele pode ser aplicado em outras áreas periurbanas ou urbanas, pode ser empregado com sucesso em outras regiões. Pode passar. Então, são contribuições que a gente pode fazer para essa parceria do PAN e as UCs
possam realmente se tornar uma realidade, que a gente possa se ajudar, formar uma rede de colaboradores, pensando nos benefícios para a Mata Atlântica, né, para os ambientes de Mata Atlântica, né, e a Mata Atlântica é um ambiente plural, né, a gente tem a Mata de Tabuleiro, né, é justamente onde tem alguns colegas aí são da área de Tabuleiro, a gente tem a mata de encosta de montanha, temos as restingas, as baixadas, então a Mata Atlântica é uma intrincada rede de vários tipos de ambientes. E a gente colabora com relação à biodiversidade, você vai trabalhar tanto a biota aquática, e como as outras também vão ser beneficiadas também, e a questão da água também, a qualidade e a quantidade das águas continentais, e são o objeto nosso de maior apreço, né, para a gente poder ter sucesso na conservação. Pode passar. Então, eu acredito, né, e a gente trabalhando em equipe, a gente vai fazer um trabalho colaborativo bastante bacana, né? Primeiro, a gente identificar no entorno da nossa área, onde nós trabalhamos, quem gostaria de fazer essa mudança por uma prática agroecológica, né? Uma agricultura ambientalmente amigável, né? A gente poderia fazer um seminário, um encontro, para que a gente pudesse ter um contato maior com especialistas em agrofloresta, pessoas que já trabalham com isso e poderiam trazer para os interessados como você começa o processo. E reforçar as ações que já existem nas unidades, né? A gente sabe que as unidades fazem um trabalho excelente de educação ambiental, muitas recebem uma visitação expressiva, né? Tempo, considerando o tempo fora da pandemia, claro, né? E então seria um diálogo proativo e também gerando bem-estar para aquelas famílias do entorno da área protegida. Então, é um caminho possível de cooperação entre a unidade e o proprietário rural do entorno, né? Então, isso a gente acha que é possível fazer. Pode passar. Então, é isso, gente. Eu quero agradecer a vocês pela audiência, agradecer aos colegas do PAN pela oportunidade, a todos, e eu fico à disposição aí para a gente começar as nossas conversas aí, tá bom?